Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que estão aqui presentes, em pouco número, irmãos, em pouco número. Estamos apenas alguns irmãos para realizarmos o culto de missões nesta noite. E também os irmãos que estão aí chegando pelas redes sociais, através do Facebook, né, Senhor? Através do Facebook, todos os irmãos da família assembleiana aqui na cidade de Bom Sucesso. Hoje, segundo domingo do mês, nós estamos realizando o nosso terceiro culto de missões deste ano. Infelizmente, nós não podemos estar todos reunidos, todos juntos. Era o desejo do nosso coração, estarmos todos aqui juntos, mas por força de decreto, nós não podemos. Mas eu sei que aí na tua casa tu vai cultuar juntamente conosco. Nós vamos juntos cultuar o nome santo do Senhor Jesus nesta noite. E será uma bênção, porque o dono da bênção está aqui neste lugar. O dono da bênção é quem cuida deste trabalho. O dono da bênção é quem nos chamou para a sua obra. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. E nós vamos orar, louvando a Deus e iniciando este trabalho. Meu Pai querido, eu quero glorificar o teu santo nome e exaltar, Senhor, nesta noite, porque o Senhor nos deu a oportunidade ímpar de chegar na tua casa, Senhor. Mesmo, meu Pai, não podemos estar todos os irmãos aqui, mas o Senhor está aqui, e lá onde eles estão, nós estamos juntos nesta noite, unindo a nossa voz. Bom Sucesso, Maitá, São Bento, Serrinha e onde estivermos outros irmãos, nós estamos unindo as nossas vozes para dizer que o Senhor é grande, para dizer que o Senhor é justo, para dizer que o Senhor é maravilhoso e para pedir a bênção do Senhor para este trabalho desta noite. Aleluia, glória a Deus. Pai, se faça presente aqui no nosso meio. Nos conceda, Senhor, a alegria da tua presença. A alegria, Senhor, da tua presença nos louvores, na
Yeah.
processo. A justificativa da ausência do pastor Melquisedeque, a sua esposa, a missionária Corrida. Os irmãos tiveram que ir a Campina Grande e resolver assuntos particulares e não puderam estar conosco nesta noite. Nos deixaram nesta grande responsabilidade de realizar o trabalho do Senhor e nós aqui estamos para fazer este trabalho. Lembrando aos irmãos que estamos em pouco número. Aqui dentro temos apenas 6 ou 7 pessoas, contando com o sistema de som, o pessoal que está trabalhando no som e na transmissão, porque por força de decreto nós não podemos juntar toda a igreja. Nós vamos estar nenhuma palavra do Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. A grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor para o nosso terceiro culto de missões. Não é na igreja reunida, mas Deus sabe todas as coisas e Deus sabe o porquê de tudo. E a palavra de Deus está aqui em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Também a paz do Senhor para o pastor Mel, a nossa missionária irmã Corrinha, e também por todos os missionários que estão, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, até e fora de tempo. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: E percorreu Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Aleluia. Seu Deus eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus. Embora em pouco número, Senhor, nós sentimos que o Senhor está neste lugar. Jesus, abençoa cada um desses que está aí, ouvindo a tua palavra, Senhor Jesus, que possa tocar no coração de cada uma dessas pessoas. Senhor, que pessoas venham se converter através dessa palavra, Senhor, e abençoa todos os nossos missionários que estão espalhados em todos os lugares do mundo, Jesus, em países com muitas dificuldades e também aqui no nosso país, no Brasil. Abençoa cada um deles, Jesus, e manda mais ceifeiros, Senhor, manda mais para a sua seara, porque a tua palavra diz que são poucos os ceifeiros, Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. E nós te agradecemos e fica conosco no decorrer deste trabalho, se faz presente, se continua fazendo presente no nosso meio. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmão. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce alma pelo sangue da cruz. Glória a Jesus, a nossa vitória, irmãos, é pelo sangue. Desceu ali na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, glorifica ao Senhor. E vamos dar continuidade, irmãos, a este trabalho de missões, trazendo sempre à memória dos irmãos a importância de nós sermos obreiros, ceifeiros, trabalhadores, pessoas que amam a obra missionária. A obra missionária carece de pessoas que amem de verdade este propósito, porque está lá no coração de Deus. Missões nasceu no coração de Deus e chegou à nossa vida, e chegou ao nosso coração também. Glória a Jesus. Não podemos, irmãos, estar em grande número, mas
sempre Deus tem levantado pessoas para vir nos ajudar neste trabalho, trazendo louvor, trazendo uma palavra, trazendo algo que o Senhor coloca no coração. Ele é quem governa, Ele é quem comanda, Ele é o Senhor na tua vida. Não esqueça, a última palavra é do Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. É a última palavra. Aleluia. Glória a Jesus. O crente, ele tem intimidade com o Senhor que ele serve. Aí ele tem: Senhor, tu és comigo. Deus é especial em mim. Eu amo o meu Jesus. A intimidade com Jesus é quem nós somos. É porque ele está perto de nós. Ele também nos prometeu: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Até se acabar tudo. Eu estou com vocês. Glória a Jesus, porque Ele está conosco. Nós vamos ouvir a nossa irmã Raimunda. Estará trazendo uma saudação, um louvor que Deus assim lhe colocar no coração. Nossa irmã, que tem cooperado muito conosco neste trabalho de missões. Amados irmãos, caso a imagem não melhore, os irmãos nos avisem por aqui que a gente reinicia um novo link para vocês abrirem novamente, ok? Talvez nós estejamos passando aqui por um pouquinho de instabilidade na internet. Então nós agradecemos desde já a todos os irmãos. Aleluia. Mais uma vez eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer para os irmãos que eu estou um pouco emocionada por estar na casa do Senhor. Eu já fazia 15 dias que eu não estava na casa do Senhor e eu estou com muita saudade de estar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos aqui compartilhando com mais um pouco de missões, juntamente com os irmãos. E para nós é um prazer estar na casa do Senhor, cultuando o nome do Senhor. Não que em casa nós também não cultuamos, sim, cultuamos sim, mas é diferente, meus irmãos, estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor a gente tem mais liberdade, a gente tem mais, é melhor estar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículos 57 e 58, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos aqui fazendo o ID de Jesus, estamos aqui orando pelos nossos missionários que estão ali em outros países difíceis. Se aqui está difícil de nós pregar o Evangelho, imagina nesses outros países onde os nossos amados irmãos estão ali, os nossos missionários estão ali para pregar a palavra de Deus, diante do que está acontecendo no mundo global. Louvado seja o nome do Senhor.
orou dizendo: olha, né, Jesus está voltando. Os sinais que nós estamos vendo é o princípio das dores. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cada dia mais se aproximar mais e mais do Senhor, procurar estar pautado na palavra de Deus todos os dias da nossa vida, para que quando o Senhor voltar, não encontre nós sem estar na posição que Ele quer que nós estejamos, né? Então, meus amados irmãos, que Deus possa nos ajudar mais e mais. São dias difíceis que nós estamos passando, tem momentos que a fé da gente fica lá embaixo, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ergue, que nos coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe, meus amados irmãos, fortaleça cada um, porque isso vai passar, meus irmãos. Em nome de Jesus, isso vai passar, porque não pode continuar da maneira que está. Simplesmente é um tratamento de Deus na terra com os seus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não está se agradando da sua igreja na face da terra. E Ele quer fazer um tratamento com cada um de nós. Ele quer colocar nós na posição do prumo para quando Ele voltar, nós possamos subir com Ele para a glória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir a nossa secretária tesoureira do Departamento de Missões, falando um pouco aos irmãos sobre a importância do trabalho missionário, das nossas ofertas. É sempre importante, irmãos, nós trazemos a memória dos irmãos o quão valioso é o nosso trabalho nesta hora. A nossa Alana vai nos trazer uma meditação, uma reflexão para todos aqueles que estão nos assistindo, que são contribuintes desta obra missionária. Amém. Saudar todos os papais do Senhor novamente. Amém. E é muito importante esse trabalho de missões, é muito importante. Amém. E a palavra de Deus diz assim: que rogai ao Senhor da seara para que mande ser feitos para a sua seara. Os campos já estão brancos. Os campos já estão brancos. E o Senhor precisa que mais pessoas entrem no prumo, que a igreja dele se encontre a Ele, para que pregue essa palavra. Essa palavra precisa ser pregada, porque um dia tudo isso aqui irá se findar. Um dia não terá mais eu para pregar essa palavra aqui. Um dia não terá mais a igreja nesta terra. Haverá um dia que tudo isso aqui vai se
Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos aqui. Terceiro grupo de missões. E eu dou graças ao Senhor Jesus por estarmos aqui. Não era assim que nós queríamos, porque nós somos um nome de irmãos bem resumido. Mas o importante é que o Senhor Jesus está aqui. Graças a Deus, o Senhor nos conceder esta bênção de nós estarmos aqui. E eu quero saudar os irmãos, os ouvintes da palavra do Senhor Jesus, os nossos irmãos das congregações, Laitá, nosso irmão de Serrinha, nosso irmão de São Bento, o nosso irmão de Sete, o nosso pastor Melquisedeque, a missionária Corrinha, o nosso pastor Daniel Nunes, que Deus dê o livramento. Aleluia! Da saúde por completo, nós precisamos da sua companhia e do seu, o que você tem feito para a obra do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas a palavra do Senhor não pode parar. O inimigo fez tudo, louvado seja Deus, para que nós não tivéssemos aqui essa noite. Ele tem feito tudo para atrapalhar a obra do Senhor, ele tem feito tudo para tirar nós da presença do Senhor, mas nós temos um Deus vivo que está conosco, nos garante vitória, e esse Deus que nós servimos, se Ele permite que nós pegamos o Covid-19, que seja qualquer outra doença, Ele é o Deus também que nos dá saúde, é o Deus da situação. Louvado seja Deus. E nós falamos de missões, nós estamos num culto de missões, sabemos que missões é uma obra um tanto difícil, né, irmão? Sabemos que mesmo no meio do nosso conhecimento, no meio da nossa parentela, da nossa cidade, onde nós conhecemos praticamente todo mundo, nós já temos dificuldade de fazer missões. E nós, quando estamos longe, como nós temos nossos missionários, cultural, transcultural, fazendo missões, trabalhando na obra do Senhor, nesse momento uma vocação fácil. Missões têm suas maneiras de serem feitas, tem diversas maneiras de fazer missões. Missões se faz dos pés de quem vão, o joelho de quem ora, e pelas contribuições dos nossos irmãos. E mesmo na epidemia, com certeza, o nosso irmão tem a consciência e nós precisamos das suas contribuições. Porque nós temos nossos irmãos lá fora que precisam da nossa contribuição, precisam fazer a obra do Senhor, e esta parte que tem que fazer somos nós. Louvado seja Deus. Lá no livro de Mateus, louvado seja Deus, livro de Mateus, louvado seja o nome de Jesus. O próprio Senhor nos prometeu que seria um pouco difícil fazer missões, porque Ele falou: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-lhes na sinagoga, deles pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Irmãos, para fazer missões existe, louvado seja o nome de Jesus, existe algumas dificuldades. Além de ser um pouco difícil, nós temos que ficar com a vida no altar, porque não sabemos quando saímos para fazer missões, nós não sabemos o que podemos encontrar pelo caminho. Fazer missões exige que nós estejamos com nossa vida no altar, porque nós encontramos muitos obstáculos pelo caminho. Como diz a palavra do Senhor, tem que curar os enfermos, tem que curar os endemoniados, afastamos demônios, enfim, encontramos pelo caminho esses difíceis protocolos, encontramos difícil, mas o Senhor Jesus nos garantiu que estava conosco, nós sabemos que fazer missões. Fala de uma palavra, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jonas, louvado seja Deus, o livro de Jonas, no capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor.
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar uma grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, que clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, nessa palavra, o que acontece, o que pode acontecer quando o homem, quando a mulher, quando o servo de Deus desobedecem a palavra do Senhor. O Senhor Jesus deu sua missão a Jonas, e ele desviou-se daquilo que o Senhor, que Jesus, que Deus mandou para Jonas. Ele desviou-se do seu caminho, e a situação de Jonas ficou um tanto quanto complicada. Assim é na nossa vida. Cada um de nós, crente convertido, que obedece à palavra do Senhor, o Senhor entrega para cada um de nós uma missão. Missão essa de fazer a sua obra. O Senhor nos deixou como servo, como missionário, para fazer a obra do Senhor. E nós temos, muitas vezes, nós desviamos de fazer a obra de Deus, e por isso nós pagamos o preço de desobedecer a palavra do Senhor. Assim é comigo, assim foi com Jonas, assim é com todo aquele que desobedece a palavra de Deus. E Jonas passou um momento difícil por ter desviado do caminho do Senhor, e a palavra de Deus diz, nós observamos aqui como começou o problema, como surgiu a situação com Jonas. A palavra de Deus diz por 3 vezes, eu observo aqui, que Jonas falecia. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus, aqui no capítulo 3, diante da face do Senhor para trás, e descendo, Jonas desceu pela primeira vez mais Jope, e achou que o navio ia para trás, e chegou e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para irmãos. Pela primeira vez Jonas desce. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós descemos, fracassamos por não obedecer ao Senhor. Aqui no capítulo 4 também fala que Jonas também desceu. No capítulo 5 ele também desceu pela terceira vez, descia para o navio, descia para dormir, e esquece, achando que ele também escondido ali, o Senhor ia aliviar a situação, ou queria esquecer, e que nada poderia acontecer. Mas em cada momento acontecia, aqui nós vemos, e começou o barco a afundar, com as pessoas, com os marinheiros, com aquelas mercadorias que estavam dentro, e o barco ia a pique, e o problema ali estava em Jonas, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós também é assim. Nós, por desobedecer a palavra do Senhor, nós caímos em situações difíceis, achando que o defeito está no irmão, achando que o defeito está no pastor, achando que o defeito está no obreiro, achando que o defeito está em Jesus, e muitas das vezes o defeito está em nós. Por nós desobedecer, por um motivo às vezes banal, nós achamos que não dá certo, e as nossas orações não estão subindo até o trono, que o Senhor não está ouvindo nossas orações, mas a maioria das vezes, irmão, o
conhecer a palavra do Senhor. E assim cai como fazer missões em dias atuais. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Nós estamos na nossa cidade, aqui na cidade é Bom Sucesso. Muitas vezes nós praticamos de fazer missões dentro até da nossa própria casa. Às vezes, quando uma pessoa que tem um determinado vício, ou que muitas das vezes já tem uma religião, dizendo que já tem Jesus, mas para ter a Jesus realmente, a palavra de Deus diz que tem que confessar ao Senhor como a única e suficiente. Louvado seja Deus. E aqui, como nós vemos essa palavra maravilhosa, onde Jonas teve muita dificuldade, ele passando por um problema e deixando o problema acontecer na vida dos seus companheiros, por ele ter medo. Ele temia, aquela cidade era um pouco violenta, era uma cidade que era uma pessoa desobediente, mas Jonas, o Senhor, quando ele manda, irmão, nós fazemos a obra dele, assim ele se responsabiliza por aquilo que a qual está nas nossas mãos. E aqui no capítulo de número 4, irmão, louvado seja Deus, mais um pouquinho adiante, capítulo de número 4, versículo de número 4, amém, desculpa, é capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e era pois Nínive uma grande cidade de três dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade no caminho um dia, e pregava e dizia: ainda é 40 dias e Nínive será submergida. Irmãos, o Senhor Jesus, Jonas, depois de uma trajetória, Jonas foi o contexto da leitura, nós vamos entender que Jonas, depois de ter passado por um momento difícil, ele entrou no ventre do peixe, mas ali dentro diz que Jonas fez uma oração. Louvado seja Deus. Jonas fez uma oração de arrependimento. Jonas pediu a morte, louvado seja Deus, por ter desobedecido a palavra do Senhor, ter desobedecido aquilo que o Senhor foi nas nossas mãos. Nós temos cada um de nós, irmão. Deus vai dar, cada um de nós, Deus entrega nas nossas mãos para que nós façamos a sua obra. Muitas das vezes nós fraquejamos, dizendo que não pode, que não dá tempo, que não tem leitura. Muitas das vezes bota o trabalho pelo meio e atrapalhando sempre a obra do Senhor e deixando de fazer a obra dele. Porque Deus entrega a cada um de nós, irmão, aquilo que Deus nos vai dar, aquilo que nós não temos a condição de fazer. Porque Ele, quando dá uma missão ao homem, quando Ele dá uma missão à mulher, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele vai fazer. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 3, versículo 5, diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um junto e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mão dada o rei de todos os seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisas alguma, nem se dê gosto, e nem bebam da água, mas os homens e os animais estaram cobertos de sacos e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos, que sabe se voltará a Deus, e se corromperam, e se apartaram do seu furor, da sua ira, de sorte que perecendo, que não perecendo. E Deus viu as obras dele, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, ele não fará e não o fez. Louvado seja Deus. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Nós passamos por um momento difícil, desses dias que nós estamos vivendo. Nós chegamos aqui no templo, na casa do Senhor, onde nós adoramos ao Senhor, e vemos uma situação que se encontra hoje em dia, e é isso que Satanás quer. E a igreja fecha, aí no mundo, se sairmos agora aí em volta da cidade, e algumas cidades
do Senhor, ela fecha. Mas, irmãos, em nome de Jesus, pelo poder e a misericórdia de Deus, essa obra não vai parar. Ela vai continuar até a vida do Senhor. Nós somos fortes, é o Senhor que nos fortaleza, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos sustenta. Não é máscara, não é álcool gel, nem é qualidade, nem é presidente, não é ninguém. A nossa vitória, ela vem das mãos do Senhor. E nós estamos aqui. É poucos irmãos, mas o importante é o que o Senhor está presente. E nas palavras de Deus, onde tem dois ou três, no seu nome, ele se faz presente. E nós vamos fazer a obra do Senhor até quando o decreto nós temos que obedecer. É para ler os homens, mas nós, como crente, nós somos obedientes. O número está pouco, mas o Deus é grande e é muito, e a obra vai ser feita, e missões não podem parar. E eu convido você, meu irmão, vamos fazer missões. Aproveite que você está em casa, faça missões para o seu irmão, fale de Jesus para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Se você não puder sair na rua, só dê uma mão, mas dê a paz do Senhor e faça missões que está no coração de Deus. E isso nós não podemos parar. Não pode parar. Missões está no coração de Deus. E nós só paramos de fazer essa obra quando o Senhor vier matar a sua vida. Eu creio que o que está acontecendo nos dias atuais em que nós vemos não está muito longe, porque o Senhor está bom. Porque nós devemos ver todo dia nas canais de televisão, nas redes sociais, todo lugar que nós vemos acontecendo são coisas terríveis. E cada dia que passa aparece mais um problema, mais uma doença, mais uma enfermidade, mais um protocolo, mais uma dificuldade. E a primeira coisa que se agrava é a obra do Senhor. Mas nós somos mais do que um vencedor em Cristo Jesus. E a obra do Senhor não vai parar, porque essa obra não é minha, essa obra não é do presbítero Eric, essa obra não é dos irmãos, essa obra é do Senhor. E ela só para quando o Senhor descer e vir arrebatar a sua igreja para nós irmos morar no céu. Irmão, fique com esta palavra, que Deus abençoe. Continue, eu faço a sua parte, já que você não pode vir para a igreja, Jesus vai até você. Não deixa fracassar, não faça que nem Jonas, não desvie o caminho do Senhor, nem para o lado, nem para o outro, siga para o outro que é Jesus, porque Jonas desviou no caminho do Senhor e ele desejou a morte por ter sido desobediente. Quando ele sentiu, diz que lá dentro do ventre tinha um peixe, não disse que é uma baleia, mas pela palavra diz que é um peixe grande. Ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, é melhor morrer do que fazer tal coisa sem a tua presença e nunca mais desobedecer a tua palavra, porque o Senhor é Deus. Quando Ele manda, quando Ele pede, Ele se encarrega para nos dar vitória. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra o irmão possa ouvir e entender que existe um Deus Todo-Poderoso que vai lhe dar cura, vai lhe dar vida, vai lhe dar saúde. Basta você entregar os seus caminhos ao Senhor e o resto Ele fará. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, por sua palavra maravilhosa. Acerca do compromisso missionário. Vamos nos obedecer para compromisso. E nós, irmãos, não devemos seguir este exemplo. Que palavra abençoada nós estamos utilizando o nosso irmão Neto, mas esta palavra, irmão, vá guardando, porque Jesus está falando nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus, irmãos. Por tudo que já temos visto e ouvido da parte do nosso Senhor, glorificamos a Deus pela vida de todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos 26, versículo 27. Glória a Jesus pelos louvores, pela palavra que nosso irmão nos trouxe. Despertamento, irmãos. Todos nós somos missionários. Todos nós estamos envolvidos no trabalho missionário. Não podemos retroceder. Eu recebi nesta noite da palavra do Senhor
ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tal assim como eu sou, exceto por estas cadeias. Glória a Deus. Quando falamos de Paulo, nós falamos de tirando do Senhor Jesus Cristo, exemplo de missionário. Paulo é um exemplo de um missionário, porque este trabalho missionário, ele não é um trabalho atual, ele é um trabalho antigo. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Amém. Ele é um trabalho antigo, aonde nós vimos que o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a fazer este trabalho, levando a palavra. Aleluia! Ele disse: eu vim fazer o que meu Pai mandou, que era levar a palavra, e a palavra que ele levava era de salvação. Boas novas de salvação, ou seja, o Evangelho do Senhor. E Paulo, ele teve um encontro com Cristo a ponto de se tornar, depois desse encontro que ele teve com Cristo, um dos maiores missionários que este mundo já teve. Paulo foi responsável pela evangelização em boa parte da Ásia, também do Oriente Médio, toda aquela região que Paulo andou. Ele foi responsável pela expansão do reino, pregando, implantando igreja, falando do amor de Jesus. Paulo é um exemplo missionário para nós. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos ao trabalho de um missionário. Como é dificultoso o trabalho do homem de Deus. Como é dificultoso o trabalho da obra do Senhor. Nós podemos ver agora, recentemente, nós estamos atualmente com as portas fechadas. Para realizar o culto, é necessário nós estarmos transmitindo pelos meios de comunicação. Graças a Deus, irmãos, que tem esse meio para a gente transmitir a palavra. Porque os decretos, os homens, as lideranças querem fechar a igreja, querem impedir o trabalho. É oposição para que o trabalho não vá.
Os próprios irmãos e judeus também o perseguiram. O Senhor Jesus apareceu numa revelação a Paulo e disse: Paulo, dá de peça e saia de Jerusalém, porque os judeus tentam me matar. Não é de hoje que Satanás quer calar a voz dos missionários e a voz daqueles que pregam o Evangelho. Paulo teve que sair de Jerusalém às pressas. Mas aonde aquele homem passava, ele deixava uma palavra de espaço. Aonde aquele homem passava, ele deixava um testemunho. E os judeus perseguindo e não recebendo na sinagoga, e também ali tinha um propósito do Senhor, porque o trabalho de Paulo era com os gentios. E Paulo foi e fez um grande trabalho, até que chegou o tempo, próximo da sua morte, e ele teve que subir a Jerusalém. Os profetas dizendo: não suba. Os profetas dizendo: não vá. Eles vão me prender. Eles vão me prender. Paulo disse: eu estou pronto, não somente a ser preso, mas também a morrer pelo Jesus que me salvou. Era um missionário de convicção. Paulo tinha convicção. Paulo disse: eu estou pronto, não é somente a ser preso, é também a morrer pelo Jesus que me salvou. E foi dito e feito. Ele subiu a Jerusalém, e quando chegou lá, ele foi preso. Os judeus fizeram um botim e prenderam Paulo. Aleluia. E no seu discurso, em sua defesa, no capítulo 24 de Atos, Paulo começa, no capítulo 23, Paulo começa a fazer o seu discurso, mas na verdade aquele povo queria matar, queria tirar a vida de Paulo. E eu quero dizer aos irmãos que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Do mesmo jeito que quiseram calar Paulo, hoje estão querendo calar a igreja, estão querendo calar os missionários, estão querendo calar os homens e mulheres que entregaram a sua vida a Jesus e que continuam pregando este Evangelho. Mas é trabalho perdido. Essa igreja só se cala no dia que Jesus arrebatar. Essa igreja só para de transmitir a mensagem no dia que Jesus nos tirar daqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, seja eu, seja o irmão, seja você, mas enquanto nós estivermos aqui, a igreja não vai se calar. A igreja não vai parar de dizer que Jesus Cristo é bom e que Ele quer fazer algo na tua vida. Glória! E ali, irmãos, prenderam Paulo. E é isso que eu queria dizer aos irmãos nesta noite. A dificuldade que tem um missionário para trabalhar para o Senhor. Para as coisas do mundo, as coisas é muito fácil. Esses dias, irmão, eu disse, e não tenho medo de dizer, que shopping aberto de 9 da manhã a 9 da noite. Eu já fui em shopping. A praça da alimentação é assim, ó, é assim. Mas está aberto. E a igreja tem que estar fechada. Mas não cala. Mas não cala. Olha, nós aqui dizendo que Jesus é bom. Não cala. Nós estamos aqui na unidade do Espírito de Deus, repreendendo toda a realidade, todo o vírus e dizendo que Jesus é bom. Porque foi assim que Ele nos chamou para fazer. Eu disse até assim, eu só queria que no Maitá tivesse tanto prédio como tem numa praça da alimentação do shopping. Era só o que queria. Aí pronto, aí vai fechar no meio. Tinha razão, porque tinha demais, mas não tem. Aleluia. Mas não cala a boca da igreja. E quiseram calar Paulo, botaram ele na cela, botaram ele na prisão. E Paulo não se cala. Porque o Senhor Jesus apareceu a ele, dentro da cadeia, dentro da prisão. Igreja, nós estamos vivendo um dia de oposição ao Evangelho. Nós estamos vivendo um dia de oposição à nossa fé, à nossa crença. Querem nos calar, querem fazer com que a gente pare, colocando dentro da prisão, para fechar as portas. A prisão não é para fechar? É para fechar as portas. Querem calar a igreja,
Mas diante dos grandes, porque tem gente que é grande, né? Ou se acha. Mas diante dos grandes, mas o Senhor deu força a Paulo para ele testificar e falar das grandezas de Deus. Quando ele foi salvo, quando o Senhor Jesus chamou ele à salvação, disse: tu serás minha testemunha diante de reis e diante de grandes. A chamada de Paulo, a chamada maravilhosa. E na vida da gente, como missionário, não é diferente. Tem gente que a gente vai pregar o Evangelho. Parece Lídia quando Paulo chegou. No instante que recebeu a palavra, humilde. Paulo chegou para pregar, ela no instante que recebeu a palavra. Mas tem gente que parece festa. Parece um governador. Tu vai falar de Jesus? Para você ver a dificuldade do trabalho missionário. Mas a gente tem que testificar e não pode parar. Tem muitos governadores, eu não estou falando de governador assim, eu estou falando figuradamente. Tem muita gente que é dura, se achando que sim, mas a gente tem que testificar que Jesus é bom, que Jesus é grande e que Jesus quer salvar ele também. Até o dia que Paulo chegou diante do rei. Hoje as maiores autoridades são os presidentes, os governadores, mas naquela época eram os reis. E foi essa palavra que nós lemos aqui. Quando Festo recebeu a visita do rei Agripa, ele disse: eu tenho aqui um preso acerca das coisas do judeu. Esse preso afirma que Jesus, o defunto, está vivo. Oh, glória a Jesus. Tu veja o testemunho de Paulo. Paulo não pedia tempo, dizendo: não me tira da cadeia, me tira daqui, eu vou te dar um negócio, vai dar assim. Não, Paulo não negociava, Paulo só falava de Jesus. Porque se fosse outro, Festo tinha dito assim: olha, nós vamos receber um negócio, porque Paulo vai dar um negócio para nós para cair fora da cadeia. O testemunho que ele deu de Paulo foi assim: ó, esse Paulo disse que tem um Jesus defunto que está vivo. O testemunho de Paulo era sobre Jesus, não pedia tempo falando de outra coisa, só falando de Jesus. Aí ele disse: eu quero ver. Aí ele disse: eu quero ver. Aí Paulo entrou, falando da sua salvação, do que o Senhor Jesus fez na vida dele, de como derrubou ele do cavalo e levantou ele para ser um novo homem, uma nova criatura, e o trabalho que ele teve na obra do Senhor, somente falando de Jesus. Até o ponto que ele disse assim: eu sei que tudo que eu estou dizendo o rei está entendendo. E na nossa vida, irmão, como missionário, eu vou dizer uma coisa a você: tem casa que a gente chega para pregar o Evangelho, tem gente que só parece um rei, mas o Senhor nos faz entender que eles estão entendendo a palavra. E eles estão entendendo, porque a gente tem que pregar. Paulo disse: rei, eu sei que o Senhor está entendendo o que eu estou pregando, o Senhor está entendendo o que eu estou dizendo. Eu sei que o Senhor crê nos profetas. Tu crê nos profetas, rei Agripa? Ele disse a Paulo assim: Paulo, tu queres me persuadir a ser cristão? O testemunho de Paulo, o evangelho que Paulo pregava era tão poderoso que a
prover a Deus, que ocupou todo mundo, não somente tu, mas também todo quanto hoje nos estão ouvindo, se tornasse assim válido. Olha, muita gente não entende por que nós falamos tanto de salvação. Porque quem é egoísta, quando acha uma coisa boa, pega só para si e guarda só para si. Mas o Senhor Jesus que nos salvou, nem ele é egoísta e nem nós, que ele chamou a salvação. Porque se ele fosse egoísta, ele não ia ter que descer da cruz. Eu não preciso disso. Vocês que se viram para arrumar salvação, eu vou descer da cruz. Mas ele não era egoísta. Lá mesmo ele ficou, derramando o seu sangue, sofrendo por mim e por você que está me ouvindo. E da mesma forma, nós também, os crentes que ele salvou, não são egoístas. Por isso que muita gente diz assim: por que é que esse povo só vive perdendo tempo, falando em salvação? O outro povo lá, as outras igrejas, não vive com essa insistência. Meu filho, é porque quem tem coisa boa, vai estar também. E nós temos coisa boa. A coisa boa que nós temos é a salvação que Jesus nos deu. É a salvação que ele nos deu através da cruz do Calvário. É a coisa melhor que ele deu na minha vida. Foi a minha salvação. Ah, tem gente, por que os outros não ficam insistindo? Porque não tem. Mas quem tem sabe que é bom. Quem tem sabe que é bom, porque é o bom para a tua vida também. Por isso que eu quero te dizer nesta noite, você que está nos ouvindo, assim como Paulo testificou, nós estamos testificando nesta noite que Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo me tirou da idolatria. Jesus Cristo me tirou da adoração das imagens de escultura. Jesus Cristo me tirou do caminho errado e me colocou no caminho certo. O caminho certo é esse. Ele me colocou para caminhar. É o caminho da cruz, é o caminho do Calvário. O caminho é estreitinho. Tem hora que a gente está assim, não dá nem para fazer assim. O caminho é estreito, mas foi o caminho que ele me chamou. É o caminho que conduz à salvação. Eu quero te chamar para você para este caminho também. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua história. E eu vou te dizer uma coisa: ele quer te tirar desta terra. Ele quer te levar para a terra. O Jesus aqui nesse vídeo é diferente. É diferente. Nós não tem padroeiro, nem padroeira, nem padrinho, nem madrinha. O Jesus que nós temos é Pai e ele quer te salvar. Esta palavra foi a você que colocou no meu coração nesta noite. Eu preciso de Jesus e tu precisa também, meu filho. Tu precisa também, meu filho. Tu precisa de Jesus. A obra missionária não parou e nem para. Só para no dia que Jesus nos tirar daqui. Ah, mas tem pastor morrendo, tem missionário morrendo, tem crente morrendo. Mas são salvos e vão para o céu. São salvos e vão para o céu. E ele tira uns, tira outros. Chegou o dia, venha para casa. Ele fala assim: chegou o dia, venha para casa. Estes dias o nosso pastor presidente, o antigo pastor presidente, passou pelo vale da sombra da morte. Mas para a igreja saber que Jesus é quem manda lá e manda cá também. E manda lá embaixo também. Porque ele é quem manda no inferno. O inferno faz assim, mas ele disse que tem que parar, tem que regular. Ele disse: a morte saia. E o nosso pastor presidente já está de alta. Já está em casa. Se recuperando com a sua família. Que é para o povo saber que quem manda é o Senhor. É o Jesus de Paulo, é o Jesus de Pedro, é o Jesus da igreja, é o Jesus que cura, que salva e que liberta. A obra não para, a obra não pode parar. E nós estamos aqui dizendo a você que os dias estão assim, se abreviando, e o Senhor Jesus quer te levar daqui para um lugar melhor. É as moradas celestial que o Senhor Jesus quer te levar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos falar assim. Graças a Deus. A irmã Corrinha pede para avisar que próximo domingo é culto de senhoras, no dia 21 de março. Meus irmãos, nós temos aqui um aviso da coordenadora do Departamento Feminino, missionária Irmã Corrinha, está acompanhando conosco nesta noite.
avisa que próximo domingo, dia 21, não é isso? Próximo domingo, dia 21, será culto de 100 horas, para louvor e honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a obra não para. Não é porque a igreja está com as portas fechadas estes dias que a obra parou. Nem a obra parou e nem Jesus mudou. Ana disse assim: ele faz descansar por ele tem que ir lá. Ele faz viver, ele mata, ele é o mesmo, ele não mudou. Fale do amor de Jesus. E ore pela vida dos obreiros e missionários que estão na linha de frente, lutando contra o inferno. O pessoal fala muito na linha de frente, lutando contra o Covid. É verdade, nós temos profissionais arriscando a sua vida e a igreja está orando. A igreja ora pelos profissionais de saúde. Mas nós também temos uns profissionais na terra que estão na linha de frente, lutando contra o inferno. É pastor de igreja, é missionário, é obreiro, é aquele que tem compromisso com a obra. Está na linha de frente, lutando contra Satanás. E só o sangue de Jesus para nos cobrir e nos livrar de tudo. Fica esta palavra. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele quer te salvar. Do jeito que Ele me salvou. Do jeito que Ele salvou Paulo, Ele quer te salvar também. Amém? Então nós vamos ouvir a nossa irmã Lia orando e agradecer ao Senhor. Também salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Eu estou muito feliz e vou levando a minha bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Deus poderoso e glorioso. Meu Deus, estende a tua mão sobre nós, sobre esta igreja, meu Deus. Também abençoe minha irmã Érico, irmã Mundinha, irmã Neide, irmã Lana, todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Também abençoe o nosso pastor, irmão Corrinha. Que Deus dê a vitória a cada um. A igreja do Senhor está de pé, comando, pedindo a Deus que Deus dê a vitória a cada um, livrar de todos os maus, Senhor. Toma nas tuas mãos, leva nós em paz para casa e dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecendo a todos os irmãos que assistiram, estiveram conosco neste trabalho, os irmãos aqui presentes também, as jovens, nossa irmã Ivan, que atendeu o convite, que as ricas bênçãos do Senhor repousem sobre todos os irmãos que cooperaram conosco. A todos os irmãos da nossa igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Melquisedeque manda a paz do Senhor e um forte abraço para todos os irmãos. E agora, meus irmãos, receba a bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja do Senhor. E todos dizem: